Dos compatriotas, uma excelente noite a todos. Infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para lhes informar, né? Infelizmente, a nossa amiga Trícia Macedo não está mais entre nós, né? O falecimento dela foi comunicado ontem pela filha aos amigos e às pessoas mais próximas da Trícia. A Trícia era uma amiga nossa, nacionalista, acompanhava o canal, acompanhava os canais parceiros, estava sempre presente, sempre com observações muito inteligentes, muito pertinentes, uma pessoa muito sagaz, muito generosa, muito gente boa. A perda dela é bastante sofrida para todos nós, né? Porém, a vida não se limita aos aspectos meramente biológicos, né? Até porque o que define o ser humano não é o corpo, é a alma. E a alma é eterna. A Trícia, nesse momento, está em outro plano, está em outra realidade, com certeza mais nobre, mais digna, mais superior que essa aqui que a gente vive, né? E a Trícia também deixou um legado para todos nós. O livro dela, Não Existe Amor em São Paulo, que é um livro que eu recomendo bastante. E eu não recomendo o livro porque a Trícia era nossa amiga aqui. Eu recomendo o livro porque o livro tem qualidades literárias. Eu não conheço outra obra contemporânea de literatura aqui no Brasil que tenha a qualidade desse livro da Trícia. O enredo é interessante, a ambientação é interessantíssima na maior metrópole brasileira e sul-americana. Interessante, muito instigante, e é o legado que a ler o livro, acompanhar a história, ela viver na nossa memória, dela se eternizar aqui nesse mundo. Bem, enfim, tenho certeza que ela está num lugar melhor nesse momento. Aprendemos muito com ela, eu aprendi muito, acredito que quem acompanha, quem já teve o privilégio de conversar com ela também aprendeu bastante. Acho que também ela aprendeu conosco, porque o sentido da vida é aprender junto. O aprendizado é um processo compartilhado. A gente aprende e a gente ensina, né? São duas partes do mesmo processo. E mais do que a questão de aprender, ou de ensinar, era o prazer de ter uma pessoa como ela entre nós, de compartilhar esse espaço com ela, né? É que infelizmente não teremos mais, mas um dia todos nós nos reencontraremos em outro plano, numa dimensão onde seja permitido haver um encontro com o absoluto. Cada um tem uma missão nesse mundo. A Trícia cumpriu a dela, né? A Trícia cumpriu a dela muito bem, e nós temos que cumprir a nossa também, né? A nossa missão ainda não foi cumprida. A gente está aqui, né? A gente só cumpre a nossa missão quando a gente vai, né? Então, a gente ainda tem muita missão
a ser cumprida aqui. Né? Vamos ficar com muita saudade da Trícia. Né? E sem dúvida ela nos ajudou para que possamos construir melhor a nossa missão. Né? Então, vamos nessa aqui. Né? Recomendo a todos que comprem o livro, Não Existe Amor em São Paulo. O livro está à venda na editora Clube de Autores. O livro Não Existe Amor em São Paulo, na qual publiquei o livro Desenvolvimento e Construção de Nações, de minha autoria, cujo link está na descrição do vídeo. Vocês podem encontrar o livro da Trícia na editora Clube de Autores, na Amazon. Existe toda uma opção de venda online, estante virtual, para adquirir esse livro. Eu recomendo fortemente a leitura para quem gostar de literatura, para quem se interessar por uma boa novela. É uma obra que vale muito a pena. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Hilário. Boa noite, Janilson. Boa noite, Márcio. Hoje tem Grenal e você vai torcer para quem? Eu sou indiferente. Para mim, Grêmio, Internacional. Eu até simpatizo com os dois times. Não tenho nada contra os dois times. Eu gosto do futebol gaúcho. Em especial. Se for pela camisa, eu acho a camisa do Grêmio mais bonita. Eu acho a camisa do Grêmio belíssima. A do Inter também é. Aquele vermelhão colorado, realmente é bonito. Mas eu prefiro a do Grêmio. Também a camisa do Internacional é um time muito comunista. Né? Vermelhão, internacional. Né? Acho que o Grêmio tem mais nacionalismo no Grêmio. Mas futebolisticamente não tem nada contra os dois clubes, são dois clubes gigantes, né? Dois clubes que fizeram história no Brasil. Né? Em termos de uniforme, eu acho o uniforme do Grêmio mais bonito. E os dois times têm entrada na história do nacionalismo. Né? Dizia-se que Vargas era Grêmio, que Getúlio Vargas era gremista. Não sei até onde isso vai, até porque na época que Getúlio Vargas formou suas preferências, o futebol praticamente não existia. Né? Mas existe uma foto do Vargas com a maquete do Estádio Olímpico. O Vargas ajudou a construir o Estádio Olímpico do Grêmio. Então é possível que houvesse uma afinidade entre ele e o Grêmio, assim como João Goulart jogou no juvenil aspirante do Internacional. Então os dois times têm uma história aí no nacionalismo brasileiro. Né? Então, hoje tem Grenal aí, que espero que faça um jogo do tamanho da tradição que está envolvida. Então você é gremista, bacana, bom saber. Né? De fato, eu acho a camisa do Grêmio é mais bonita. Né? Eu acho até mesmo esteticamente o Grêmio é melhor. O Internacional é muito comunista, vermelho. Né? Isso é brincadeira. Isso aí é futebol e política fazem interface, mas são diferentes. Não dá para misturar as duas coisas. Existem contatos, existem pontos de intersecção, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flávio Sérgio já prefere o Internacional.
O Flávio Sérgio, que é comunista raiz, o Flávio Sérgio, né? O Flávio Sérgio não é comunista igual é Jones Manuel, igual Sabrina Fernandes, igual aquele outro lá, Rita Von Hunt. Não, o Flávio Sérgio é comunista raiz. O Flávio Sérgio é da boa tradição do Lenin, do Stalin, da tradição realista do comunismo, né? do comunismo como construção nacional. Flávio Sérgio é dessa linha. Flávio Sérgio. Eu sei como o Flávio Sérgio se sente, né? Porque se dizer comunista hoje, as pessoas logo pensam em Jones Manuel, nacionalista. Né? Sem adjetivação. Aí, quando eu falo isso, as pessoas pensam em Bolsonaro, em Luiz Felipe de Orleans e Bragança, em Nicolas Ferreira, em Jordi, né? Essas medalhadas todas. Né? Então, infelizmente, a gente está numa situação bastante difícil. Né? Se você disser, então, que é comunista e nacionalista, então, ao mesmo tempo, aí que ninguém vai entender nada. Né? Você vai dizer, pô, comunista é o Lula, nacionalista é o Bolsonaro. Como é que pode ser comunista e nacionalista ao mesmo tempo? É Lula e Bolsonaro, essa pessoa não entendeu absolutamente nada. Isso reflete bem o atual estado de desorientação que a política brasileira está. Por isso que muita gente fala assim, quando você vai se candidatar? Eu não estou pensando em candidatura. Eu acho que, inclusive, uma candidatura não teria o que agregar. O meu papel aqui é promover o debate de ideias. Porque antes da gente pensar em candidatura, em qualquer coisa assim, a gente tem que esclarecer o que é que está em jogo. Tem que formar uma massa crítica para dar peso a uma futura candidatura que realmente represente interesses nacionais, interesses sociais. Enquanto a gente continuar achando que o comunista é o Jones Manuel e que o nacionalista é o Bolsonaro, a gente não vai para lugar nenhum. Não adianta nem botar uma candidatura, porque simplesmente as pessoas não vão entender isso. As pessoas vão falar assim, pô, você é comunista, então tem que ser lá de Jones Manuel. Se você for nacionalista, tem que ser lá de Jordi, Carla Zambelli, Weintraub, essa lixarada toda. A gente tem que esclarecer o que são os termos. Tem que formar uma consciência. Porque a soberania nacional é função de um projeto nacional. E o projeto nacional é algo que está no âmbito das ideias, né? Dos valores que se tem a respeito do Brasil, de como se enxerga o Brasil, de como se enxerga as possibilidades. Aí já chegou outro colorado aí também, para fazer companhia ao Flávio Sérgio. O escudo do Inter é maravilhoso. Pessoalmente, prefiro o do Grêmio, esteticamente, mas futebolisticamente eu gosto dos dois. Eu admiro. O canal 360 está perguntando como surgiram as oligarquias anglo-saxônicas. Isso aí é uma história extremamente complexa. No meu livro Desenvolvimento e Construção de Nações, eu conto bastante a história de como se deu esse processo. Esse processo se deu no âmbito das lutas interestatais na Europa, no alvorecer da modernidade. As oligarquias anglo-saxônicas cresceram à sombra dos estados nacionais, à sombra das coroas nacionais, e através delas se fortaleceram e depois as subjugaram. Né? Ou seja, essas oligarquias começaram
como instrumentos de Estado para o fortalecimento geoeconômico, geopolítico da Inglaterra barra Grã-Bretanha, também dos Estados Unidos, mas depois essas oligarquias passaram a controlar o próprio processo político desses estados. Na Inglaterra, a virada se deu com a Revolução Gloriosa de 1688, quando as classes dominantes capitalistas assumem o controle político da Inglaterra, unificam a Grã-Bretanha, logo depois, né? E nos Estados Unidos, essas oligarquias assumem plenamente o controle do processo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, leia o meu livro Desenvolvimento e Construção de Nações. O link para a compra do livro está na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem aprender mais, vejam ali. Meu livro conta essa história. Aí corintiano também não ajuda, né? Melhor o Inter do que o Corinthians, né? Então, realmente, entre Inter e Corinthians, aí eu fico com o Inter, claro, né? Em São Paulo, eu simpatizo com o Palmeiras. Palmeiras é bom em São Paulo. Né? O resto, não curto, não. Palmeiras e Santos. Né? Santos tem uma história bacana, o time do Pelé. Né? Todo mundo tem um apreço pelo Santos. Né? Que não é apreço que as pessoas têm por time pequeno. É um apreço que não é um apreço que não é por pena, por compaixão. Não, é um apreço pelo mérito da história do Santos, pela importância que o Santos tem para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Então, o Santos talvez seja o time grande menos odiado do Brasil por conta disso, porque o Santos lançou símbolos brasileiros com os quais todo brasileiro se identifica, e mesmo aqueles que dizem não se identificar, no fundo também se identificam. Então, Palmeiras e Santos ali em São Paulo. Agora, Corinthians e São Paulo, todo respeito a quem torce, mas não curto, não. Nós vamos analisar essa questão do imposto aí sob uma ótica completamente incomum no debate político brasileiro, mas que é uma ótica necessária para que a gente possa saber o que realmente está em jogo quando se fala de imposto. Corintiano é um porre mesmo, nem eu me aguento. Pior que corintiano, só flamenguista. Aí tem jeito. Aí claro, brincadeira, tenho grandes amigos flamenguistas aí. Não seja por isso, mas é o time mais chato, assim, depois do Corinthians, só o Flamengo mesmo. O Janilson também esculachando aí, colocando o Santos aí junto da Portuguesa, das Juventus da Mooca, como se o Santos fosse um time velho, acabado, uma peça de museu. Também não é assim, pô. O Santos lançou recentemente, aí, 10 anos atrás, o Neymar foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, é um time de Série A. Né? Então o Santos não está no patamar da Portuguesa e da Juventus. Aí então, o Janilson também está esculachando muito o Santos. A Portuguesa e a Juventus atraem simpatia pela pequeneza deles, pela inofensibilidade deles. Né?
O Santos atrai simpatia pela contribuição que deu para o futebol brasileiro, para a construção do imaginário do Brasil como país do futebol. Então, o Santos está vários patamares acima da Portuguesa e da Juventus. É uma coisa até um tanto incompreensível, porque o Santos teve boas campanhas, né, ao longo das últimas décadas. O Santos foi campeão brasileiro em 2004, né? Fez uma excelente campanha. Depois ali, início dos anos 2010, 2004 ali, geração do Robinho, Diego, as coisas todas ali. Depois, no início dos anos 2010, ali com o Neymar também, ganhou título pra caramba, o time arrebentava. É um time que está sempre em primeira divisão, é um time que está sempre sendo competitivo nos torneios que disputa, tá sempre. Ninguém vai jogar contra o Santos subestimando o Santos, né? Então, não sei por que o Santos não consegue renovação de torcida, mas isso é um problema que o Fluminense enfrenta também. Se bem que no caso do Fluminense eu até entendo o porquê disso, né? O Fluminense ficou com um estereótipo de time de elite, time aristocrático, até time racista, né? que é uma mentira completa, né? Aí, o Fluminense não deixava entrar negro. Como não deixava entrar negro? Pixinguinha ia cantar no Fluminense ali na década de 10, de 20. O Fluminense tinha jogadores negros ali desde 1910. Não foi Vasco e Bangu os primeiros times a permitirem jogador negro. O Fluminense antes já tinha jogador negro, né? Mas, enfim, isso aí infelizmente pegou e atrapalhou ainda mais no Rio de Janeiro, né? A fama de elitistas e aristocráticos não pegou tanto contra o São Paulo em São Paulo, né? Mas no Rio de Janeiro essa fama queima mais o filme. Então até entendo o Fluminense ter tido uma baixa renovação de torcida, mesmo passando por um bom momento aí num período aí de 15, 20 anos atrás. Agora o Santos realmente não entendo por quê. Não teve nada de não teve nada de portuguesa sabotada, não. Ali cumpriu o seu regulamento, pô. O regulamento tá lá, não tá? Se o Fluminense tivesse descumprido o regulamento, ia se ferrar também, né? E fora que o verdadeiro beneficiário ali não foi nem o Fluminense, foi o Flamengo. É porque o Flamengo também escalou jogador irregularmente. Então, o rebaixamento da Portuguesa salvou o Flamengo, que também tinha cometido o desvio. Não o Fluminense, né? Agora, existe um regulamento, não tem? Se fosse o contrário, não iam hesitar em usar o regulamento. Então, porra, aí fica essa hipocrisia aí, porque coitada da Portuguesa. Coitada por quê? Não estava jogando a Série A da mesma forma, então? Pois não, eu também tenho essa impressão que o Santos é um time com uma torcida mais envelhecida, né? Mas não existe motivo para isso. Por que os jovens de São Paulo não estão querendo torcer para o Santos, mesmo com o Santos tendo sempre uma presença na elite do futebol, fazendo sempre boas campanhas, sempre colocando respeito? É algo a ser pesquisado. Talvez por o Santos não ser da capital, tenha uma baixa projeção midiática, né?
talvez a mídia paulista futebolística priorize mais os três grandes da capital do que o Santos. Aconteceu isso também com Ponte Preta e Guarani de Campinas, que estavam fora da capital e foram sufocados pela mídia paulista, que priorizava aqueles três grandes. E Português, e Ponte Preta e Guarani já foram times grandes. O Guarani é o único time de interior, é o único time que não é de uma capital, que foi campeão brasileiro em 1978, fazendo uma grande campanha. A Ponte Preta também era um time de grande estatura. Aliás, o Campeonato Paulista era disputadíssimo, porque tinha São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Portuguesa, Juventus, Ponte Preta, Guarani. Era um campeonato estadual acirradíssimo, tanto é que tinha muito peso. Porque ganhar um campeonato paulista era um título, de fato, expressivo. Disputava-se contra grandes times. Então, ainda bem aí que o Lucas Espíndola está garantindo a renovação da torcida santista. O Santos tinha que erguer uma estátua para o Lucas Espíndola, está garantindo a torcida do futuro do Santos. Mas vamos parar de falar de futebol aqui. A conversa é boa, certamente, mas vamos para o tema da conversa, para sermos mais objetivos. Afinal, para que serve o imposto? Para que a gente paga imposto? Bem, já vou adiantar que as duas visões mais comuns sobre imposto, a visão mais comum à esquerda e a visão mais comum à direita, as duas estão completamente erradas. Aí vocês vão falar assim: Felipe, você é do contra. Você está sempre falando aí que os dois lados mais correntes estão sempre errados. Né? Aí vão achar que é porque eu estou inventando, que é a minha vaidade pessoal, que é porque eu quero me sentir melhor que todo mundo. Não é nada disso. É simplesmente a gente está vendo a realidade como ela é. A gente não deixar ser enganado pelas narrativas, que é a coisa mais difícil do mundo. Não se deixar enganar. Já é difícil até mesmo a nossa vida pessoal, envolvendo o nosso cotidiano, as pessoas do nosso convívio. Muitas vezes a gente se deixa enganar por colega de trabalho, se deixa se enganar pelo vizinho, pela namorada, pelo namorado, pelo marido, pela esposa. Né? Se a gente se deixa enganar muitas vezes até por quem a gente ama, né? Quanto mais quando se está falando de grandes estruturas de poder. Se a gente muitas vezes não tem maldade e malícia para ver as segundas intenções das pessoas de quem nós somos próximos, é muito menos quando estão envolvidas aí estruturas de poder consolidadas e com amplos recursos para manufaturar consensos, para construir hegemonias. Então é difícil, eu sei. Eu não nasci sabendo nada disso e nem estou pretendendo agora esgotar o assunto, dizer toda a verdade. Né? Porque, sem dúvida, ainda tem muitos outros aspectos que eu ainda não descobri, que eu ainda não olhei. E é por isso que é importante a gente estabelecer esse diálogo para que a gente possa analisar conjuntamente e aprofundar conjuntamente toda essa questão.
Então, a respeito da questão tributária, né, existem duas visões principais. Né? Existe a visão da esquerda, vamos colocar assim. Não vamos aqui pensar muito quem é esquerda, quem é direita. Não. Vamos pensar assim, uma média do que é esquerda e do que é direita. Né? Então, vamos pensar assim, esquerda. Vamos mentalizar um padrão, um senso comum de esquerda. Aí. O que a esquerda fala de imposto? Que o imposto é um instrumento de justiça social e de financiamento das políticas sociais. Então, o Estado precisa cobrar imposto para sustentar a estrutura de serviços públicos sem as quais não existe bem-estar social. Né? Então, para ter a escola pública, para ter o hospital público, para ter a polícia, para ter programas sociais, investimentos, políticas de emprego, tem que ter o imposto. Porque o imposto seria a sociedade pagando pelos serviços que ela mesma utiliza. Né? E a esquerda defende que esse imposto seja progressivo, ou seja, que aqueles que sejam mais ricos, que aqueles que obtiveram mais sucesso socioeconômico contribuam mais para beneficiar aqueles que estão abaixo da sociedade. É uma ideia rawlsiana, inclusive, né, do filósofo John Rawls, né? De que a desigualdade não é em si um problema, desde que aquele que esteja acima, desde que aquele que foi mais beneficiado, contribua para melhorar a vida de quem está abaixo. Então, é um princípio de justiça do liberalismo progressista de John Rawls. Né? Essa é a visão da esquerda, basicamente. Se a esquerda coloca isso em prática, é outra coisa. Nós não vamos entrar nessa discussão aqui. Né? Mas essa é a visão da esquerda. O imposto é importante para ter justiça social, para ter progresso social. Essa é a ideia da esquerda. E qual é a ideia da direita? Né? E aqui também não vamos pensar, não vamos filosofar sobre a direita. Vamos pelo um senso comum da direita. Vamos imaginar assim, um padrão de direita e seguir esse padrão aí. Né? O que a direita fala de imposto? Que o imposto é um estorvo sobre a sociedade, principalmente sobre o empreendedor, sobre o empresário, né? E que o imposto tem que diminuir ou mesmo acabar. Né? Mas com uma condição, né? Porque a direita não defende só que o imposto acabe ou que o imposto seja diminuído. Ela defende que para que o imposto seja diminuído, é preciso cortar gastos, é preciso ter austeridade. E o que a direita quer dizer por cortar gasto e ter austeridade? Privatizar tudo. Basicamente isso. Acabar, desmantelar, sucatear, desestruturar os serviços públicos e sociais. Né? Então, para a direita, tem que reduzir imposto, mas para reduzir imposto tem que acabar com as instituições de bem-estar social. É cada um por si. A direita é igual aquela música do Billy Paul. Only the strong survive. Só os fortes sobrevivem. Então, o Estado não tem que cobrar imposto de ninguém, porque o Estado não tem que financiar política social, não tem que financiar bem-estar social para ninguém. Cada um sabe de si, cada um constrói os seus direitos. Como a direita gosta muito de falar, e não é de hoje, né? Escuto isso há bastante tempo de pessoas de direita,
direito não, direito não se dá, direito se conquista por si próprio, né? Ou seja, o direito é você, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que vai construir. Não é o governo que tem que te dar direito. É você que tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Então, se você vai ser um bilionário pisando no pescoço da sua mãe e da mãe dos outros, né, é porque você é bom. E a velhinha lá que teve o pescoço pisoteado lá por você que ficou bilionário, essa é uma fracassada. É essa a visão da direita. Essas duas visões estão completamente equivocadas. Né? E apesar delas parecerem díspares, apesar delas parecerem absolutamente contraditórias, elas têm um ponto em comum. Né? Existe um núcleo que unifica essas duas visões. Esse núcleo é a consideração de que o Estado não cria o dinheiro, de que o dinheiro não é uma criação estatal. Tanto a esquerda, que defende a tributação para financiar política social, para financiar o bem-estar social, o desenvolvimento, quanto a direita, que diz que defende o fim dos impostos, ou a redução dos impostos, para que seja reduzida a máquina do Estado, né? E cada um possa se virar por conta própria. Essas duas visões têm em comum o fato de acharem que o dinheiro não é criado pelo Estado. Aí você pergunta para eles, e o dinheiro vem da onde, afinal? Porque, como todo mundo sabe, dinheiro não dá em árvore. Né? Dinheiro não cai do céu. Dinheiro não se acha embaixo da pedra. Dinheiro não dá embaixo da pedra. Dinheiro não é um dom da natureza. Dinheiro é uma criação política. Quem é que cria o dinheiro? É o Estado. Só o Estado que cria dinheiro. E isso é óbvio. Né? Isso é o tipo de obviedade que a gente não para perceber. O senso comum não repara nisso. É o óbvio ululante que está na cara de todo mundo e ninguém consegue perceber. Poucos conseguem perceber. Por quê? Porque o senso comum está manufaturado para que as pessoas pensem que o dinheiro não é criado pelo Estado. Que o dinheiro é uma realidade econômica abstrata, isolada. Como se a economia fosse uma realidade natural, como se a economia fosse um desígnio de Deus. Como se Deus criou o mundo em 6 dias e, junto com o mundo, criou a economia. A economia, para esse pensamento dominante, a economia está aí, assim como o Sol está aí, assim como as estrelas estão aí, assim como a atmosfera está aí. Não para perceber que o dinheiro é uma instituição política que representa o poder do Estado para criar a economia. A economia é política, por definição. O que se chama de economia é um enquadramento político estatal das relações de produção e de troca numa sociedade. A economia é uma subdivisão da política. Porque tudo na economia, tudo tem um fundamento político. E sendo o Estado a organização política por excelência das nacionalidades modernas, toda economia é estatal.
O que se chama de economia privada é uma concessão do Estado para grupos civis. Porque não existe economia sem dinheiro, né? O Paulo Guedes acha que não. O Paulo Guedes escreveu uma tese na Universidade de Chicago que ele considera a hipótese de uma economia não monetária. Quem tem uma economia não monetária? Diga aí, o homem de Neandertal. E aí a gente vai tomar o homem de Neandertal como um modelo para hoje? Fala sério. Mas isso aí só mostra o descompasso com a realidade e o descompromisso com a cientificidade, com a objetividade dos conceitos e dos fatos. Se alguém fazer uma tese de economia, considerando de largada uma realidade não monetária, a pessoa só pode estar de sacanagem. Tudo custa dinheiro. Tudo. A gente não faz nada sem dinheiro. E o dinheiro é criado porque o dinheiro é criado pelo Estado. E o Estado se define pelo monopólio da emissão do dinheiro. É por isso que a gente não pode fazer dinheiro em casa. Porque fazer dinheiro em casa é desafiar o monopólio estatal. Se o Estado perde o monopólio do dinheiro, então ele se fragmenta, ele se fratura, ele deixa de ser Estado. Ele se torna uma instituição como qualquer outra. O dinheiro é uma ficha simbólica, isso aí é fato. Dinheiro. E o que é? Dinheiro é papel pintado? Não. Papel pintado é a cédula. A cédula é uma forma de carregar o dinheiro. Mas o dinheiro é uma instituição política. E o que o dinheiro significa? O dinheiro significa o poder do soberano para mediar as relações de troca numa sociedade, na sociedade que está sob a sua jurisdição. O sentido do dinheiro é poder. E sendo poder, o dinheiro ele é político, ele é militar, ele é territorial, ele é geopolítico. O dinheiro é tudo isso. Antes dele ser econômico, ele é tudo isso. Ele é político, militar, territorial, geopolítico. E ele só é econômico na medida em que ele é tudo isso. Porque não existe economia que não seja nacional, que não seja territorial, que não seja militar. E as elites transnacionais, as oligarquias transnacionais. As oligarquias transnacionais só exercem o seu poder através de governos nacionais. Elas precisam de governos nacionais para operacionalizar os seus interesses. Por isso que os Rothschild colocaram o Macron como presidente da França. Porque o Macron administra o Estado francês de acordo com os interesses dos Rothschild. Os Rothschild financiam, apoiam governantes de todos os espectros em várias partes do mundo para eles terem o controle dos estados, o controle dos países, independentemente de quem ganha. Mas eles precisam dos estados. Eles estão acima dos estados, mas eles instrumentalizam o Estado para eles. Porque o Estado representa esse poder político que é fundamental. A questão é, esse Estado vai servir para a nação, vai servir para o povo, ou vai servir para essas oligarquias transnacionais? É essa a questão. A questão não é se vai ter Estado ou não vai ter. A questão é para quem serve esse Estado. Esse Estado é um Estado nacional ou é um Estado a serviço de interesses transnacionais? É essa a questão. E o dinheiro é central nisso.
Porque o dinheiro é uma instituição política. Dinheiro não é papel pintado, pelo amor de Deus, não falem isso. Não falem que dinheiro é papel pintado. Papel pintado é a cédula. A cédula é uma forma de representar a instituição política dinheiro, mas existem outras. O cartão de débito, de crédito, é outra forma. Cartão não é papel pintado. O nosso cartão de banco não é papel pintado. Não é cédula, mas ele é um veículo do dinheiro. Pix é um veículo do dinheiro. O real digital, que está sendo implementado agora, é um veículo do dinheiro. Né? Independentemente desses veículos, né, se vai ser a cédula, o cartão, o Pix, o real digital, independentemente disso, tudo isso aí carrega uma instituição política que é o dinheiro, que é monopólio estatal e não pode deixar de ser monopólio estatal. Então, o dinheiro é uma instituição política. Isso aí, o dinheiro é criação estatal. Né? Então, o Estado cria o dinheiro. Né? E se ele cria o dinheiro, por que ele recolhe o dinheiro sob a forma de impostos? É essa a nossa discussão aqui. Né? Então, a gente analisou a visão da esquerda e a visão da direita. Nenhuma das duas visões leva em conta que o dinheiro é uma instituição política, que o dinheiro é uma criação estatal. O que está implícito na análise tanto da esquerda quanto da direita sobre os impostos é que o dinheiro é criado pela economia, a economia em termos abstratos, e que o Estado, para se financiar, para poder suprir os seus custos, precisa tributar a sociedade para ganhar aquele dinheiro e, assim, financiar as políticas. A diferença é que a esquerda defende que o Estado financia essas políticas e a direita é contra. Mas os dois acham que o Estado tem que tirar da economia para financiar os seus gastos. Como se a economia estivesse à parte do Estado. Como se a economia, inclusive, viesse antes do Estado. Como se a economia já existisse. E aí depois surgiu o Estado para tributar a economia e financiar os seus gastos. Que é a visão do John Locke. Né? Do filósofo britânico John Locke, que é o pai fundador do liberalismo. E, efetivamente, quase todo o liberalismo, a essência do liberalismo está no John Locke. Se vocês querem ver o que é o liberalismo, leiam o John Locke. Principalmente o segundo tratado sobre o governo. Ali ele fala ali o que é o liberalismo. Ele não usa o termo liberalismo, mas ali está a essência do liberalismo. Todo o restante da história do liberalismo é uma nota de rodapé. São observações e apontamentos sobre o segundo tratado sobre o governo do John Locke. Né? E lá ele coloca justamente isso. Né? Que no estado de natureza, ou seja, anteriormente ao Estado, anteriormente ao governo, as pessoas viviam em harmonia e elas já tinham atividades econômicas nesse estado de natureza. Porém, devido à ganância, à cobiça, aos sentimentos ruins dos seres humanos, esse estado não era garantido. Ou seja, a propriedade que vinha do trabalho humano sobre a natureza
não estava garantida. Havia um direito natural que dava direito ao homem sobre o seu trabalho, mas não existia um direito positivo, não havia um direito institucional para validar aquilo caso alguma pessoa mais maliciosa infringisse o direito de propriedade da outra. Né? O direito de propriedade para o John Locke era um direito natural. Né? Era um direito que já existia no estado de natureza, que já existia anteriormente ao Estado. Porque o que definia a propriedade para o John Locke? Era a aplicação do próprio trabalho à natureza. Né? Então, qual é o exemplo que ele dá? Tem lá a macieira, na natureza. A macieira está lá, com Adão e Eva peladões lá, comendo a maçã. Aí a pessoa chega lá, né? E dá um chega para lá em Adão e Eva e colhe a maçã. Ou seja, ela aplicou um trabalho para aquilo. Ou seja, a macieira estava lá virgem. Chegou a pessoa lá, pegou a maçã. Nisso que ela pega a maçã, ou seja, que ela aplica trabalho sobre a natureza, a maçã é propriedade dela. A propriedade se justifica pelo trabalho. Então, olha só o ideário liberal. Né? O que está implícito nisso aí? Que se a pessoa ficou muito rica, é porque ela trabalhou muito. E se a pessoa está passando fome, é porque ela é vagabunda. É porque ela não se esforçou. Mesmo como isso aí já está lá nos primórdios do liberalismo. Né? Mas vamos analisar isso do ponto de vista filosófico, para extrair as consequências disso. Né? Então, a propriedade se justifica pelo trabalho. Então, aquele que tem mais é porque se esforçou mais, é porque trabalhou mais. Isso é um direito natural, isso já existia no estado de natureza. E se a pessoa quisesse pegar essa maçã e vender para outra, por uma outra quantidade, seja de escambo ou um meio de troca, ali, poderia. Ou seja, a raiz do dinheiro era pré-política. A economia era pré-política. A economia vinha antes da política. A economia e a sociedade, para o John Locke, já existiam antes da instituição do governo, já existia antes de se criar o Estado. Né? Só que nesse estado de natureza, a propriedade era incerta, porque embora houvesse um direito natural que desse às pessoas a propriedade sobre o fruto do trabalho delas, não tinha nenhuma força não haveria nenhuma força nesse mundo que validasse esse direito caso alguém descumprisse. Então, se chegasse uma pessoa mais gananciosa, mais malvada, e roubasse a maçã que a outra colheu, não haveria nenhuma força política nesse mundo, nesse plano, para ajudar essa pessoa que foi roubada, para reaver essa propriedade que foi espoliada. Né? Então, daí que a sociedade, percebendo isso, percebendo que todo o seu trabalho estava em risco, se reuniu para organizar o governo. E qual seria a função do governo? Garantir a vida, a liberdade e a propriedade. A vida, ou seja, a vida biológica, né? A liberdade individual, né? e a propriedade, ou seja, o fruto do trabalho. Então, o governo foi feito para isso. E se o governo não garantisse nada disso? Aí as pessoas teriam o direito à rebelião. John Locke se notabilizou também por ser um defensor do direito à rebelião. Mas rebelião de quem? Rebelião dos proprietários que estivessem sendo espoliados pelo governo. Então, um governo que não garantisse a vida, a liberdade e a propriedade poderia ser legitimamente
derrubado, porque o objetivo era garantir vida, liberdade e propriedade. Basicamente, é essa a visão do John Locke e que a esquerda e a direita concordam com ela plenamente. Esquerda e direita são completamente lockeanas. A esquerda se fundamenta em John Rawls, a direita se fundamenta em Milton Friedman, mas John Rawls e Milton Friedman são dois netos de John Locke. John Rawls e Milton Friedman concordam com John Locke. Fundamentalmente, metafisicamente. E em termos de impostos, o que isso significa? Isso significa que o Estado não cria o dinheiro, que o dinheiro é uma realidade antes do Estado. Então, o Estado, para se financiar, precisa tributar. É isso que está isso que está implícito na avaliação de esquerda, mas está errado. Essa visão está errada. E não é uma questão de ponto de vista ou de ideologia. É uma questão de objetividade. É uma questão de factualidade. O dinheiro é uma criação do Estado. Não existe dinheiro antes do Estado, assim como não existe economia antes do Estado. Tudo relativo à economia é uma realidade estatal, é uma criação estatal. A economia funciona dentro dos marcos, dentro dos parâmetros definidos pelo Estado. Então, o direito de propriedade, o contrato, o dinheiro, o que pode ser comercializado, o que pode ser produzido, patentes, tudo isso é definido pelo Estado. Tudo isso. A economia privada é uma concessão da economia estatal. Não existe separação entre o privado e o público. Porque toda a economia é uma realidade estatal. E a própria sociedade civil, a própria economia está enquadrada dentro dos parâmetros estatais. Boa noite, Maíra. É por aí, Diego. É por aí. Quando esses teóricos contratualistas falavam do estado de natureza, eles não estavam querendo descrever uma realidade histórica que tenha acontecido. Eles estavam querendo descrever uma condição humana natural a qual a política deveria reconhecer para ser legítima. Então, quando o Thomas Hobbes fala que no estado de natureza havia uma guerra de todos contra todos, o que ele estava querendo dizer era que o ser humano naturalmente era um ser egoísta, insociável, que por isso precisava da repressão do Leviatã estatal, que ele mesmo criava para se proteger. Então, o Thomas Hobbes não estava querendo dizer que em algum momento da história aconteceu isso. As pessoas vivem, que todo mundo, que a espécie humana toda vivia dessa forma na Idade das Cavernas. Mas o que ele estava querendo dizer era que toda a espécie humana é assim no fundo. E que o Estado se justifica por conta disso. Da mesma forma, o John Locke. O que o John Locke queria dizer era que o ser humano, naturalmente, o ser humano como existe hoje, todos nós, né? Todos nós, da forma como existimos hoje, nós somos, no fundo, propensos à sociedade. Nós somos naturalmente propensos à sociabilidade, às trocas econômicas, mas que nós também não damos total garantia disso. Então, por isso que precisamos do Estado. No fundo, a diferença entre Hobbes e Locke é mais de nuance. Não é uma diferença de essência, é uma diferença de grau. Só que o Locke assume que a economia existe antes da política. E nisso que o Locke fundamenta o liberalismo, porque para o liberalismo a política deve se submeter aos parâmetros da economia privada. A representação liberal é falsa. Mas é uma falsidade que tem efeitos práticos, porque o Estado liberal passa a funcionar
para os grandes agentes privados. E eles justificam isso criando a narrativa de que a economia vem antes da política. E é essa narrativa de que a economia vem antes da política que justifica o imposto. Esquerda e direita seguem essa visão liberal de que o dinheiro é criado economicamente, que o dinheiro é criado fora do Estado, e por isso que é preciso que o Estado tribute a sociedade. Só que a esquerda defende isso e a direita não. Só que a esquerda acha que para o Estado financiar a política social, ela tem que tributar a sociedade. E a direita acha que, por ela não querer que o governo tribute a sociedade, que o governo tem que diminuir, como se o governo precisasse tributar a sociedade para se financiar. Ou seja, em termos de princípios, esquerda e direita concordam. A divergência delas é o que fazer em relação a esse princípio. Mas o princípio é o mesmo, o núcleo duro é o mesmo. E esse núcleo duro está errado. E é por isso que toda discussão sobre imposto no Brasil está fundamentalmente errada. Não só no Brasil, na maior parte do mundo. Essa discussão está errada. Porque o governo não precisa de imposto para se financiar. Um país que tem o seu próprio dinheiro não precisa de imposto porque ele se autofinancia.